Vamos agora para a demonstração da derivada da função função cotangente, partindo aqui do nosso conceito fundamental de derivada. Então vamos lá, eu vou adiantar que esse não é um vídeo muito intuitivo, ele é mais com algumas manipulações. Então vamos supor que o f de x aqui que nós tenhamos seja a cotangente de x. Aliás, eu vou inclusive logo adiantar a resposta aqui, que a resposta vai ser f' de x vai ser igual a menos a cossecante ao quadrado de x. Se você não lembrar, isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre o seno de x, seno ao quadrado de x. Então vamos lá. Para nós acharmos esse resultado, nós vamos ter que partir aqui da nossa definição de derivada, que é o limite da nossa função, f de x mais ΔX, quer dizer, com x aqui adicionado de ΔX, menos o f de x, dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Beleza? E agora a gente vai ter que substituir aqui o que nós queremos. Então vamos lá, f' de x, eu vou até parar de escrever esse f' de x para não perder tempo. Limite de f de x mais ΔX vai ser, obviamente, então, a cotangente de x mais ΔX. Lembrando que para resolver isso aqui, você tem que ter uma noção do limite fundamental trigonométrico. Então vamos lá, menos f de x vai ser a cotangente de x, já que f de x é a própria cotangente de x, como está escrito aqui. A gente só botou aqui x mais ΔX aqui dentro. Lembrando, é claro, de dividir pelo nosso ΔX aqui. ΔX quando ΔX tende a zero. Beleza? Nosso próximo passo é uma substituição trigonométrica. A gente vai lembrar então duas coisas. A gente vai lembrar que a tangente é igual ao seno sobre o cosseno. E lembrar também que a cotangente é 1 sobre a tangente. Beleza? Então vamos lá. Então isso aqui vai ficar como? O limite de cotangente vai ser então 1 sobre a tangente, que é a mesma coisa que 1 sobre... Ora, a tangente é seno sobre cosseno. Eu vou botar aqui então, é a mesma coisa que 1 sobre seno sobre cosseno. Isso é a mesma coisa que cosseno sobre seno. Se você já souber isso aqui direto, melhor ainda. Então vamos lá, vai ficar então aqui o seno de quê? Vai ter que ser o seno de x mais ΔX, certo? Já que aqui é a cotangente de x mais ΔX, dividido por cosseno... Eu já ia cometendo um erro aqui. Desculpa. Aqui é cosseno de x mais ΔX, porque a cotangente é cosseno sobre seno, dividido por seno de x mais ΔX. Isso tudo que eu escrevi aqui é só esse primeiro termo, hein? Agora a gente vai escrever o segundo. Menos a cotangente de x. Vai ser, obviamente, o cosseno de x dividido por seno de x. Lembrando, é claro, a gente adicionar aqui o ΔX, dividindo tudo. ΔX com ΔX tende a zero. Aliás, por que nós estamos fazendo tudo isso? Por um motivo muito simples. Se a gente substituir o ΔX aqui, direto nós vamos ter problemas, que vai ser a determinação zero sobre zero. Aqui e aqui também, essa substituição ainda vai nos trazer um problema. Então nós estamos tentando eliminar alguma coisa para que isso não ocorra. Vamos lá para o nosso próximo passo. Olha o que aconteceu aqui. Nós temos aqui o cosseno da soma de dois ângulos, ou seja, o cosseno de x mais ΔX, que geralmente a gente vê como cosseno de A mais B. Beleza? E a gente pode reescrever isso, utilizando uma propriedade lá da trigonometria. Vai ficar agora vai ficar um pouquinho feio o negócio, mas eu acredito que vai dar para entender o que eu vou fazer. Aqui vai ficar o cosseno de x vezes o cosseno de ΔX, vou parar de escrever esses parênteses, menos o seno de x vezes o seno de ΔX. Ou seja, o cosseno de A mais B é a mesma coisa que o cosseno de A vezes o cosseno de B menos o cosseno de A, menos o seno de A vezes o seno de B. E aqui embaixo eu vou fazer a substituição, com a soma, o seno da soma de dois ângulos, que tem até aquela musiquinha da Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto sabiá, né? E aí seno x, cosseno x, ΔX, ou seja, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Então vai ficar seno ΔX, cosseno x. Aqui, é como se fosse isso aqui o A, isso aqui o B, beleza? Só para você lembrar aqui. Menos o cosseno de x. Parece que as coisas estão ficando, na verdade, piores. Cada vez piores aqui, mas pode ter certeza que vai melhorar já já. Então, vamos lá.
Parece vídeo de autoajuda isso. Vai melhorar. Δx tendendo a zero. Olha só, o que aconteceu aqui? Nós ficamos com uma subtração de duas frações em que nós temos, vou botar de verde aqui, nós temos aqui um denominador e nós temos aqui outro denominador. Quando nós temos denominadores diferentes, a gente faz o quê? A gente aplica o MMC. Então, a gente vai ter que aplicar o MMC aí em cima. Aí, alguns alunos podem ter dificuldades, os que não treinaram muito bem isso. Mas, para a gente aplicar o MMC em duas funções assim enormes que a gente não tem ideia, a gente faz uma coisa muito simples. A gente multiplica uma pela outra. Às vezes, isso não vai nos dar um MMC, mas isso com certeza vai ter que dar um MC, vamos chamar assim, um múltiplo comum. E é o que nós precisamos aqui. Então, vamos lá. Seno de x cosseno de Δx mais seno de Δx cosseno de x. Espero que você tenha entendido o que eu fiz aí. Eu multipliquei essa função por essa aqui. E agora, como é que a gente faz depois que a gente tem um denominador? A gente pega o denominador, divide por esse antigo denominador e multiplica pelo que tem em cima. Mas veja bem, quando eu dividir aqui, eu vou até botar de outra cor, sei lá, tá de azul. Quando eu dividir isso aqui por isso aqui, esse termo, tudo isso aqui por isso aqui, vai cortar com esse termo. Então, só vai sobrar seno de x. Então, vai ser seno de x vezes tudo isso que está aqui em cima. Vai ficar cosseno de x, cosseno de Δx, menos seno de x, vezes o seno de Δx. Eu vou ficar sem espaço aqui, que eu já estou sentindo. Menos... Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar tudo isso e dividir por isso aqui e multiplicar aqui em cima. Só que quando eu dividir tudo isto por isto aqui, vai cortar o seno de x com seno de x, já que eles estão multiplicando aqui. Então, eu vou poder fazer tudo isso aqui vezes o que sobrou aqui embaixo. Vou até puxar um pouquinho para o lado aqui, que a gente vai ficar sem espaço. Então, vai ficar cosseno de x vezes tudo isso que está aqui embaixo. Vai ser essa parcela aqui. Vai ser seno de x, cosseno de Δx, mais seno de Δx. Meu Deus, ficou sem espaço mesmo. Vezes cosseno de x. Devia ter escrito menor. Vou até puxar a barra aqui para ficar um pouquinho melhor. E agora vamos tentar resolver isso aí, Olha o que vai acontecer. Agora a gente vai diminuir um pouco. Opa, faltou um detalhe importantíssimo. Eu já ia esquecendo. O que faltou? Faltou botar esse Δx aqui embaixo. Vamos lá. Vamos botar o Δx aqui embaixo. Claro. Que ele estava bem aqui. E agora vamos tentar dar uma resolvida nisso. Ficou muito colorida essa equação aqui. Vamos tentar dar uma melhorada nisso agora. Vamos rodar aqui. Então vamos lá. Limite de... Olha o que vai acontecer aqui. Quando eu vou ter que multiplicar esse termo vezes esse termo e esse termo vezes esse termo. Só que quando eu multiplicar este termo por este termo, eu vou obter aqui, seno x, cosseno Δx. E eu multiplicar este termo vezes este termo aqui, eu vou obter aqui seno x, cosseno Δx. Então, olha só que coisa interessante. Esses dois termos aqui, bem, eu acho interessante isso. Esses dois termos aqui, eles são iguais, com a única diferença do sinal que vai ser oposto. Então, eu vou poder cortá-los. Eu vou cortar logo agora para não dar muito trabalho. Ainda... Não, tudo bem. Nós temos aqui uma divisão de frações, porque eu posso considerar que aqui o Δx está dividido por 1. Então, eu vou... O que a gente faz na divisão de fração? Multiplica pelo inverso da segunda, né? Do denominador. Então, eu vou multiplicar pelo inverso dessa função de cima. Vai ficar assim, Cortei isso, vai sobrar o quê, então? Vai sobrar só esse segundo termo aqui. Então, vai ficar seno... Eu já escolhi outra cor, já era. Não, seno não, tem um sinal de menos aqui, né? Então, vai ficar menos seno ao quadrado de x, porque aqui é seno de x vezes seno de x, vezes o seno de Δx. Menos, por que menos? Tem um menos aqui de fora, e esse vai ser só esse segundo termo aqui. Então, vai ficar menos o seno de Δx vezes o cosseno de x vezes o cosseno de x. Então, vai ficar menos o cosseno ao quadrado de x vezes o seno de Δx. Tudo isso dividido por... O que eu vou fazer agora? Já falei anteriormente. Vou multiplicar essa aqui. Então, vai ficar Δx vezes o seno de x multiplicado por seno de x, cosseno Δx, mais seno Δx, cosseno x.
Acho que eu acabei de fazer uma bobagem aqui, que talvez me dê um pouquinho mais de trabalho, mas a resposta obviamente vai ter que ser a mesma. Não foi um erro, mas vamos dizer assim, eu dei um passo a mais do que eu precisava. Olha só o que aconteceu aqui em cima. Eu fiquei com seno de ΔX em evidência. Beleza? Então, fiquei com seno de ΔX duas vezes, então eu vou botá-lo em evidência. Isso aqui vai ficar o limite de... aliás, eu não vou nem botar o seno de ΔX em evidência, eu tenho um menos aqui também, ó. Tenho um menos aqui e um menos aqui, então eu vou botar em evidência menos seno de ΔX. Tudo isso multiplicado, o que sobrou? Sobrou seno ao quadrado de x, mais o cosseno ao quadrado de x. Por que mais? Porque eu já botei o menos em evidência aqui, beleza? Se você multiplicar esse termo da frente vezes esses outros, você volta para o nosso termo lá de cima. Tudo isso dividido por o que sobrou aqui embaixo, que é uma doidice, mas eu vou escrever aqui ΔX vezes seno de x, vezes o seno de x, vezes o cosseno de ΔX, mais o seno de ΔX, vezes o cosseno de x. Beleza? E agora a gente vai... com ΔX tendendo a zero. E agora a gente vai passar o limite. O que é passar o limite? A gente vai substituir aqui o ΔX, fazendo, claro, tomando alguns cuidados. Nosso primeiro cuidado é o seguinte. Olha isso que está escrito bem aqui. Isso aqui, nós já sabemos que é o nosso limite fundamental trigonométrico, quando ΔX tende a zero. Então, esse valor aqui, ele obrigatoriamente é 1. Aqui dentro nós temos a relação fundamental trigonométrica. Também vale 1. Então, sobrou o quê? Sobrou aqui o menos 1 sobre essa loucura toda aqui de baixo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir agora o ΔX aqui embaixo. Vamos lá. Tem ΔX aqui? Não. Tem ΔX aqui? Não. Tem ΔX aqui. Quanto é o cosseno de ΔX? Quando ΔX tende a zero. É o cosseno de... é 1. Porque vai ser o cosseno de zero, que é igual a 1. E quanto é o cosseno de x de delta... Quanto é o seno de ΔX quando ΔX tende a zero? É zero. Porque o seno de zero é zero. Então, esse termo aqui todo vai cortar. Sobrou só isso. Eu sei que ficou um pouquinho pichado, mas eu vou reescrever aqui um pouquinho melhor agora. Sobrou, então, em cima sobrou menos 1, porque tem esse menos aqui da frente. Menos 1 vezes 1, que estava aqui, dividido por seno de x vezes seno de x. Seno ao quadrado de x. E esse cosseno de ΔX virou 1 e esse outro termo aqui todinho zerou. Então, nossa resposta final foi que a f' de x é igual a menos 1 sobre o seno ao quadrado de x, que é a mesma coisa que menos 1 sobre seno de x, tudo isso aqui, ó, elevado ao quadrado. Isso aqui que está aqui dentro nós conhecemos como cossecante. Cossecante. Cossecante ao quadrado de x. Beleza? Com isso aqui nós terminamos a nossa demonstração. Um pouquinho... não é chata, é trabalhosa, tá ok? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.